Olá pessoal, vamos dar prosseguimento aqui no nosso projeto. No vídeo de hoje o objetivo é construir um formulário, preencher esses dados e transportar esses dados do front-end e levar eles para o back-end, e depois que esses dados estiverem disponíveis no back-end, nós vamos salvar esses dados no banco de dados. E para poder preencher os dados, o formulário HTML, nós precisamos, criar um formulário HTML para preencher ele e enviar esses dados ao banco de dados. Então aqui na pasta templates, da pasta app, vem aqui em templates, seleciona o nome templates, como está, e vamos criar um arquivo HTML chamado usuários.html. Enter. E aquela forma básica já de preencher um conteúdo HTML básico, exclamação, aperte a tecla Tab e ele vai preencher ali um formulário, vai preencher, na verdade não um formulário, mas ele vai preencher ali os dados básicos. E aqui no HTML Lang, que é a linguagem, eu vou substituir para PT-BR, português do Brasil, tá bom? Aqui no title eu vou modificar esse nome e vou colocar cadastro já tá bom, assim, certo? E aqui embaixo eu vou colocar um H1 só para destacar, H1, colocar aqui cadastro de cadastro de usuários, E aqui em cadastro de usuários eu vou criar um formulário HTML. Esse formulário é o que será responsável por levar as informações para o meu back-end, e lá no back-end nós vamos criar um outro código que vai salvar esses dados que está sendo enviado no banco de dados. Eu já trouxe uma estrutura pronta aqui para poder ganhar tempo. Aqui está. Aqui se repetir, mas deixa eu apagar isso aqui. Tá? Isso aqui é para poder ganhar tempo e eu vou explicar para vocês aqui o que significa cada coisa aqui. Temos um H1 que é o título, Esse H1 aqui, o H1 ele refere-se a títulos, ele compreende desde o H1 até H6, então o H1 é a nomenclatura mais alta, com a caixa mais alta, e o 6 é que tem a caixinha, a fonte menor, Aqui nós temos um formulário HTML com o método post, que é importante. Esse act aqui também vai ser importante, mas daqui a pouco a gente preenche ele. Aqui nós temos uma lab e um input. Esse input que vai ser aquela caixinha no HTML que você vai preencher. Ele é do tipo type text, que vai ser um texto. Eu coloquei um ID nome aqui e eu coloquei esse atributo que é extremamente importante você ter, que é o atributo name. Eu coloquei o nome nele. Esse atributo aqui, ele vai ser responsável por conectar essa caixinha aqui ao meu back-end lá. Ele é uma das coisas importantes que não pode faltar, tá bom? Daqui a pouco não esquece desse atributo aqui, bem como esse aqui embaixo que já coloquei, que é o atributo name de e-mail, E ainda tem esse outro atributo required, que quer dizer que é obrigatório preencher o campo. Se o cidadão que for preencher o formulário não quiser preencher, ele não consegue sair da tela. Ele é obrigatório ser preenchido, E temos o segundo campo, o primeiro que vai ser o nome do cidadão, Como está aqui. E o segundo campo vai ser o e-mail. Mesma coisa, um input do type e-mail, do tipo e-mail, Que vai obrigar o pessoal a colocar um arroba ali. Coloquei um ID também, e-mail. E um outro atributo extremamente importante, que é esse name aqui, name e-mail. Daqui a pouco isso aqui vai fazer sentido para vocês quando a gente for programar lá no back-end, tá bom? E mais um atributo aqui que é o campo obrigatório. Eu vou ter dois campos, Um que vai ser preenchido o nome
Tá aqui. E um outro campo que vai ser preenchido e-mail, tá? E vai ter um botão do tipo Submit, né? Que é para enviar os dados. Então, em posse desse formulário aqui, tá? É o que nós precisamos. Mas ele tem um outro campo que é extremamente importante, que é essa action aqui. Nós vamos passar o endereço para qual esses dados serão enviados. Você precisa informar para o back-end, no caso aqui o front-end, para qual endereço que esses dados serão enviados. E isso nós vamos fazer agora. Eu vou só fechar aqui esta e vou vir aqui, minimizar aqui para facilitar, e vou ver aqui em routes. Em routes nós vamos criar as rotas, né? Nós já temos a primeira rota aqui que foi feita na aula passada. Se você não viu, reveja o vídeo anterior. E nós vamos criar aqui uma rota que é para receber aqueles dados que vem lá do HTML. Eu já tenho alguma coisa pronta aqui para poder facilitar o entendimento. Já deixei aqui na memória, então só vamos utilizar ela. Eu vou retirar isso aqui, que esse aqui vai ser usado na próxima aula. Isso aqui vai ser usado na próxima aula. O que nós precisamos neste momento, eu vou apagar aqui. Na próxima aula a gente verifica o restante. Eu vou ver isso aqui, ó. Aí vamos lá. Eu preciso, né, primeiro criar essa linha aqui, que seria o meu endereço, que é ao qual está destinado a receber os dados. Aqui eu vou até colocar lado a lado para poder facilitar o entendimento, né? Eu vou fechar essa parte aqui. E como que eu faço para ficar lado a lado? Aí eu só fecho este e fica os dois códigos aqui. Eu vou minimizar o zoom e à medida que eu for explicando, a gente volta para cá. Então aqui eu tenho o código HTML responsável pelo formulário. E o que acontece? Esse formulário eu preciso dizer para ele para qual endereço ele vai ser enviado. O endereço seria esse aqui, ó, tá? Então, para conectar esse formulário com esse código aqui, eu venho aqui em Action e vou digitar aqui, ó. Vou colocar duas chaves e um código Python aqui, ó, URL underline for. Como é uma função Python nativa aqui do Flask, eu vou colocar entre aspas simples, que é melhor, main ponto e o nome dessa rota, usuário, ok? Feito isso, tem um outro dado também. Aí eu crio uma função Python agora, que está aqui com o nome de usuário, que é o que está conectando aqui, ó. E o main, esse main, que é a rota, que é esse aqui, tá? Então eu coloquei main ponto usuário, que é para saber qual a função, né, para onde vai, que está aqui. Coloco esta função, o nome dela aqui também. Aí voltando aqui, crio uma função Python, né? A função Python você inicia ela com def. Aí o usuário abre e fecha parênteses, dois pontos. Aí quando você dá dois pontos e o enter, ele nativamente ele já coloca essa indentação aqui. E aí eu preciso fazer uma verificação para poder receber esses dados aqui. Eu coloco um if ponto request, que nós importamos aqui em cima na aula passada, no vídeo passado. Aí eu digo o método ponto, né, request.method espaço, dois pontos, aliás, igual, e eu digo qual é o método, post, que foi passado aqui em cima. Quando eu crio essa rota com o nome da função, aí eu coloco esse método e eu falo que é get ou post. Aí aqui eu especifico que ela é post. Tem que estar do jeito que está escrito aqui, pessoal, em letra maiúscula, tá bom? Caixa alta. Aí aqui eu digo que ela é post, dois pontos, e aí eu coloco. Aí eu vou instanciar as variáveis que eu vou receber. Nome, aí eu digo, nome vai receber uma request, uma requisição.
Aí eu falo request.form, que é de formulário, que é para pegar, e a função get. Pegue do formulário um campo que tenha nome. Lembra que eu te falei no começo da aula que era importante isso aqui? Então, nesse input aqui do HTML, ele tem um atributo chamado name. Name recebe uma variável chamada nome. Essa variável nome aqui do HTML se conecta com esta variável aqui. Então, por isso que o formulário HTML sabe para onde vai mandar e não vai ter erro, porque eu já estou dizendo aqui que essa variável é a mesma que essa aqui. Então faz a conexão. Bem como aqui no campo e-mail, eu tenho o name, e-mail, que vai se conectar com este e-mail aqui. Aí eu faço e-mail igual a request recebe, né? Estou dizendo o seguinte, do formulário pegue o campo que tem uma variável e-mail. E aí eu vim para cá. Aí como que eu sei que está recebendo? Nós vamos colocar um print aqui. E eu vou dizer o seguinte, nome, opa, eu estou empolgado aqui, nome e e-mail. Vou passar aqui. O que vai acontecer no meu terminal, quando eu digitar lá no HTML, eu vou receber aqui no meu terminal as informações para verificar se realmente estou recebendo. Por enquanto essa linha aqui ela não vai ser necessária, então eu vou apagar aqui, vou indentar meu código, dar uma organizada, e aí eu vou só fechar aqui, vou dar um zoom para poder facilitar a visão de vocês, né? E vou abrir o terminal. Ctrl J para reabrir o terminal. E Ctrl B para abrir lá as pastas. Aqui não vai funcionar, então deixa eu clicar aqui. Tá? As pastas. Observe que o meu ambiente virtual não está ativado aqui. Eu vou ativar ele aqui agora. E na aula passada eu ensinei como criar um ambiente virtual e ativar ele. A forma que eu ensinei é uma forma um pouco burocrática, demorada de se fazer, né? Nesse vídeo eu vou ensinar uma forma bem simples e fácil de ativar um terminal e vocês podem usar daí para frente nos projetos de vocês. Eu venho aqui na minha pasta Venv, que é a pasta do meu ambiente virtual, procura uma outra pasta chamada Scripts e dentro de Scripts eu vou procurar esse arquivo aqui, ó. Vou até dar um zoom para melhorar a visão de vocês, Scripts, e vou vir nesse arquivo aqui, ó, Activate PSI, botão direito em cima dele. E eu vou ver aqui, ó, Copy Path, copiar o caminho absoluto na tradução literal. Copy Path, clico, ok. Aí vem, posso minimizar tudo novamente. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Aí eu venho aqui no meu terminal e digito o S comercial, abro aspas, tanto faz simples ou duplas, colo o caminho que eu copiei, Ctrl V, fecho a aspas, Enter. E aí o ambiente virtual está ativado. Simples e fácil. Agora nós vamos instanciar o Flask e vamos digitar run, aliás, digitar Python, chamar o arquivo que nós precisamos rodar o Flask, ele está nesse arquivo aqui, run.py, e Enter. Se tudo estiver certo, vai configurar aqui. Coloco o meu mouse aqui, ó, seguir o link. Se caso não aparecer, colocando o mouse em cima, não aparecer follow link, ou seja, seguir o link, você pressiona, como ele está dizendo ali, ó, Ctrl clique. Você pode dar um Ctrl e um clique e aí vai abrir a página. Eu estou com uma outra tela aqui ao lado, eu vou trazer para você aqui para este monitor aqui. E aí está a nossa página index, né? Como eu quero saber do formulário, eu vou acessar a rota usuário. Vamos lá. O usuário ele deu que não encontrou not found template usuário. Vamos verificar o que está acontecendo aqui. Return usuário HTML. Deixa eu ver. Eu coloquei aqui no plural. Para renomear ele, clico em cima, F2 e apago a letrinha S. Isso acontece nas melhores famílias, viu pessoal? Ctrl S, volto lá onde deu erro
Ctrl F5, vamos ver, e aí está o nosso formulário. Vamos preencher. Vou colocar aqui RDR underline pai, nome do canal, né? E vamos colocar aqui um e-mail fictício, rdrpai, arroba, preciso colocar isso aqui, tá? .com, esse e-mail é fictício, para mostrar que é fictício também, vou colocar uma numeração aqui só para colocar mesmo. Enviar, cliquei em enviar, aparentemente não aconteceu nada. Aí eu volto aqui no meu terminal e olha só quem está aqui no back-end, rdr underline pai e o e-mail fictício, certo? Aí o que acontece? Só que essas informações ainda não foi para o banco de dados e nós temos dois probleminhas aqui. O primeiro, que essa informação ela não foi para o banco de dados porque nós configuramos até aqui para receber os dados aqui no back-end, né, no lado do servidor. E o segundo problema é que quando nós vemos aqui e preenchemos esse formulário, você não sabe, você não tem um feedback de que esses dados foi enviado para o back-end. Então, no próximo vídeo, nós vamos configurar uma mensagem de feedback. O que seria uma mensagem de feedback? Um exemplo bem prático assim, bem simples, é quando você acessa um site, você vai logar nele. Se você digitar alguma informação errada, vai aparecer lá uma informação dados incorreto. Então, nós vamos aprender no próximo vídeo a como configurar uma mensagem de feedback e também no outro vídeo nós vamos aprender a pegar essas informações que foram enviadas daqui do HTML e gravar essas informações no banco de dados. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Curte o vídeo, compartilha, segue também, se inscreva no canal para você receber as atualizações dos próximos vídeos e que a força esteja com você. Muito obrigado.